Fala comigo, torcedor do Cabuloso, mais uma grande partida aí do Cruzeiro, né? Um empate que, confesso pra vocês, poderia ter sido uma vitória aí facilmente. O Cruzeiro jogou bem, um jogo aberto, né? Um jogo onde as duas equipes buscaram a vitória. Foi um jogo ali pra realmente quem gosta de futebol, né? Foi um empate, tudo bem, um empate aí por 1-1, mas a gente sabe que tem alguns empates que acaba sendo um jogo chato, né? Um jogo sem graça, mas não foi o que aconteceu hoje. O que aconteceu aí foi um bom jogo. O Arroio abriu o placar ali pro Cruzeiro, né? Logo no início do jogo. Depois o Felipe Anderson acabou empatando, mas o Cruzeiro teve muita chance aí de sair com essa vitória. Infelizmente não foi possível. O Otávio, mais uma grande partida, demonstrando aí que é um goleiraço, né? Que veio aí para ficar no Cruzeiro. Então vamos estar reagindo aí, vamos ver o que a mídia tá trazendo nesse pós-jogo e depois a gente volta com mais notícias do Cabo. E eu queria destacar esse menino aí, ele vai crescendo, ele tem essa qualidade, o Jonathan Jesus, o zagueiro. Ele, no jogo de ida contra o Goiás, na Copa do Brasil, ele faz um gol em que ele infiltra, tabela, recebe a bola na frente e toca na saída do goleiro. Então ele pode se transformar numa arma do Cruzeiro, porque no futebol atual, em que você marca muitos atacantes, já marca demais também os volantes, os meias nem se fala. Se você tem um zagueiro com qualidade para chegar ao ataque e gerar situações de gol, esse jogador pode ser decisivo ao longo da temporada. Por isso ganhou a posição do Villalba. Ganhou, e ganhou nos treinos, né? Durante os treinos ele mostrou ao Arthur Jorge que tinha capacidade de jogar e ele vai ganhando confiança. Acho que precisa ganhar um pouquinho mais de força física, ele ainda é muito franzino para jogar de zagueiro, mas tem qualidade técnica. Então ele teve ali a melhor chance do Cruzeiro no segundo tempo. Quando ele chega e finaliza da entrada da área, com muito perigo, a bola passa perto à direita do Carlos Miguel. Então destacar esse jogador, que é um jogador para a gente ficar de olho, não para hoje, pensando no futuro, que é um jogador que está em desenvolvimento, mas que tem essa qualidade de poder chegar na frente e ajudar o time do Cruzeiro, como ele quase fez hoje. Como o Neiser Vila Real, que não estava à disposição hoje. O Neiser, né? eu já não sou muito fã, não. A torcida gosta, né? Eu acho que ele tem muita dificuldade. Ele é centroavante. Centroavante não pode ter dificuldade na cara do gol. Tem que ter tranquilidade para resolver. Assim como o Arroio é jovem, que o Cruzeiro comprou pensando no longo prazo também. Mas hoje eu vejo que o jogo foi bom. Você citou o Paulinho, que entra, melhora o Palmeiras, Edu. Mas o jogo foi interessante pelo papel dos meio-campistas, principalmente o Marlon Freitas do lado do Palmeiras e o Gerson do lado do Cruzeiro. Marlon Freitas com a característica habitual, né? Raramente erra passes, distribuição perfeita e leitura de jogo. E o Gerson, cada vez mais, tem tido ações com bola no Cruzeiro. Sim, só tá faltando o gol, né, Gerson? Tá na hora de sair esse primeiro gol pelo Cruzeiro. Ele tá muito atrás, né? Mas ele faz um papel quase, em alguns momentos, de primeiro volante. Já o Arthur Jorge, hein? Ao vivo aqui também o Abel Ferreira. E isso aí, Birner, é do jogo ou não é do jogo? Tem que chutar a bandeirinha? Bom, porque ele troca por um amarelo. A minha primeira sugestão, para que essa polêmica acabe, que o jogador poder comemorar como ele tiver vontade, é que você proíba que as bandeiras de escanteio tenham os símbolos dos clubes. Porque aí acabou a discussão, se chutar uma bandeira ali que não tem símbolo nenhum, ninguém toma amarelo por isso. Não deveria ser cartão amarelo, até porque você não sabe. E para mim, na dúvida entre dar o amarelo, não dar o amarelo, eu não dou amarelo. Na dúvida entre dar o vermelho ou não dar o vermelho, eu não dou o vermelho. Na dúvida entre marcar um pênalti ou não marcar o pênalti, no lance que você olha é dúbio, eu não marco o pênalti. Tá? As coisas precisam acontecer para você punir alguém. Não dá para você achar ou, na hora da dúvida, sair tirando o cartão. Jogo do Arthur Jorge em relação ao empate com o Palmeiras, Ali. Eu acho que se você analisar isoladamente o jogo com o Palmeiras hoje, eu acho que ele está mais do que correto. O time estava jogando bem, o time estava produzindo bem, estava jogando melhor do que o Palmeiras na casa do Palmeiras. E ele, individualmente, os jogadores estavam bem. Achei o Matheus Pereira um pouco abaixo do que a gente espera dele, inclusive, né? Mas, de qualquer maneira, não haveria motivo para mexer pensando no jogo contra o Palmeiras. Pensando na sequência, eu acho que ele correu risco, assim como, por exemplo, aconteceu com o Sousa e com o Felipe Anderson, saíram machucados. Se esses caras não jogam, evidentemente que eles não iam se machucar. Então poderia sim acontecer com o Cruzeiro, ainda bem que não aconteceu. A gente bateu na madeira em duas oportunidades, né, o Pedrão? Inclusive, quando a gente falou sobre isso,
Agora, se você for entender, como eu entendo, que o jogo de terça-feira é o mais importante do ano até agora, não dá para saber como que essa turma vai reagir para terça-feira. Eu não consigo te responder, acho que ele também não. A gente só vai ter essa resposta mesmo na terça-feira. Porque se você fosse pensar em terça-feira, por exemplo, eu não tiraria o Arroio, porque ele não vai jogar na terça. Eu trocaria alguns jogadores que vêm numa sequência muito grande. Por exemplo, o Fabrício fez o jogo de número 29 hoje na temporada. É muita coisa. É muita coisa. O Matheus Pereira, 29 jogos. O Gerson, 28. E se você pegar os jogos em sequência, você pegar os jogos que esses caras vêm jogando um atrás do outro, é muita coisa. Então, claro que só uma hora a conta chega. E como o jogo de terça-feira, repito, para mim é o mais importante da temporada, não pode chegar na terça. Não pode chegar na terça. Então, acho que isso ele não considerou. Em termos de classificação, vamos falar a verdade, não. Eu achei, por isso que eu ressaltei que a atuação foi melhor do que o resultado. Passou uma rodada a mais e o Cruzeiro continua a 15 pontos do Palmeiras. O Cruzeiro, por enquanto, entrou para esse jogo na 10ª colocação e está na 10ª colocação. Pode ser que perca algumas posições amanhã. Então, assim, o Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro. O Cruzeiro pode ser campeão da Libertadores. Além da Copa do Brasil, já ganhou o Mineiro. Então, assim, é tudo, pra mim, é um casadinho, entendeu, Pedrão? Pra mim é um casadinho. Conseguiu o resultado terça-feira, o Arthur Jorge estava certo. Fez uma aposta correta. Não conseguiu o resultado, eu acho que ele é um preço que se paga, né? Se ele ganha do Palmeiras de goleada hoje, vai na Arena Barueri e mete 4-0 no Palmeiras, né? 4-0. Um resultado, inclusive, que não acontece há 9 encontros. O Cruzeiro vencer o Palmeiras, Cruzeiro na condição de visitante pelo Campeonato Brasileiro. 4-0. E perde pro Boca Júnior, ia valer o quê esse jogo? Não vai valer nada. Mas nada, não vale nada. Então, acho que no contexto que a gente tem que analisar é a terça-feira, porque se terça-feira não vier pelo menos um empate, para mim foi um sacrifício aí físico desnecessário. Esse jogo, um empate contra o Palmeiras em São Paulo, como um bom resultado mesmo, como achou o Arthur Jorge, né? Eu acho que, em teoria, diante do Palmeiras, fora de casa, é um bom resultado, sim. Não acho a situação da Libertadores tão simples assim com o empate, não. Que tem um bolo doido ali que envolve a Católica. Mas se empatar, se mantém à frente do Boca. Mas... E aí recebe o Barcelona. E o Barcelona, que fez ponto na última rodada, ganhando do Boca, também tem aspirações ali nesses 2 últimos jogos. É um grupo bem difícil o do Cruzeiro. A questão do Cruzeiro hoje o resultado, diante das circunstâncias, é um bom resultado. Tá jogando com o Palmeiras fora de casa. Mas ele se colocou numa situação em que ele precisava vencer. Ele precisa pontuar. É um time que ano passado fez uma campanha, eu acho que até quando começou o campeonato, a gente não esperava que ele chegasse em 3º lugar, mas no final do ano ele poderia ter ido mais longe, porque ele rateou em momentos decisivos, em jogos decisivos, em que Flamengo e Palmeiras perdiam pontos, ele também perdia em rodadas importantes na reta final. E hoje o que a gente vê é isso, assim, o Cruzeiro tem uma ambição maior no campeonato. É claro que um elenco que precisa de alguns ajustes e reforços. Esses ajustes devem vir agora. O Cruzeiro já tem alguns nomes encaminhados na janela de meio de ano, mas ele precisava pontuar mais. Sabe? Era necessário ele chegar na virada, depois de Copa do Mundo, numa condição mais tranquila dentro da tabela. Mas está nesse caminho. Mas ainda é um caminho muito lento para que a gente pudesse imaginar, porque quando começou esse campeonato, em virtude do campeonato passado, a gente achava que o Cruzeiro poderia até brigar pelo título. E ele vem de uma campanha em que ele sai de zona de rebaixamento, sai de lanterna e vai galgando ali aos trancos e barrancos uma condição melhor. Como ele começou muito mal, ele precisava, a essa altura, estar pontuando mais. Fora da curva foi o jogo em São Paulo, a goleada contra o São Paulo, né? Isso sob o comando e o clássico contra o Galo. Quer dizer, sob o comando do Arthur Jorge, né? Mas, o Si não joga, mas se tivesse vencido o Atlético, estava lá em cima. Um jogo faz muita diferença. Mas esse jogo faz mais do que uma diferença de pontuação. É uma diferença de ânimo, de confiança, de credibilidade junto ao torcedor.
Você vinha de uma vitória sobre o Boca na Libertadores, a gente inclusive estava junto lá, né? E aí sai dessa vitória para tomar de 3-0 de um rival que estava muito mal naquele momento. E com 2 jogadores expulsos, mostrando desequilíbrio emocional. Então isso deixou uma dúvida muito grande sobre do que é capaz de fato esse Cruzeiro esse ano. Mesmo entendendo que o Arthur Jorge faz um bom trabalho, ele ainda não se mostrou bom o suficiente para colocar o Cruzeiro onde se projetava o Cruzeiro no início da temporada. Eu só acho que, eu concordo com você, eu acho que o time ainda é instável, a gente vê atuações bem diferentes de partida para partida e às vezes dentro das próprias partidas, mas eu acho que mais de jogo para jogo. Mas eu acho que a evolução é boa e é possível na maratona de jogos de 2 vezes por semana. Eu acho que o Cruzeiro tinha um problema sério defensivo, que não está totalmente solucionado. O Cruzeiro hoje só tomou menos gols, 1 gol a menos, que Botafogo e Chapecoense. O Cruzeiro tomou 26 gols, a terceiro pior sistema de marcação somado a toda a campanha, mas não por causa da era com o Arthur Jorge, que já mostra uma evolução. Sim. Não, a evolução é clara, né? E uma das possíveis contratações é o Igor Júnior, zagueiro com experiência no futebol inglês. Mas vamos com o Abel? Vamos com o Abel. Só para concluir, super rápido. Eu só acho que o Cruzeiro faz o possível no Brasileiro, tem que passar na Libertadores, porque tem tempo no meio do ano, e aí eu espero sim uma coisa, como você está falando, na volta da Copa do Mundo. Vamos lá, já ouvimos um português, agora o outro. O Abel Ferreira falando ao vivo aqui no Linha de Passe. Do nosso adversário em que... Torcedor do Cabuloso, tá aí, esse foi o corte, né? Corte bacana aí que a gente separou pra estar reagindo junto, né? Cruzeiro consegue um resultado importante, um empate fora de casa com o Palmeiras. Não dá pra dizer que é um resultado ruim, apesar de ficar um gostinho ali de que dava pra ter vencido essa partida, dava pra ter conseguido uma vitória contra o Palmeiras, mesmo fora de casa, o forte Palmeiras aí, mas o que vale mesmo é não ter perdido, ter somado um ponto fora de casa. A gente sabe, Cruzeiro, né, começou mal, mas agora vem se recuperando, então consegue ali contra o líder do campeonato, fora de casa, esse pontinho, né, que vai ser, sem dúvida nenhuma, um ponto importante lá na frente, e fica ali na 13ª posição, né? Eu tô com uma tabela aqui que eu não tenho certeza se ela tá atualizada, mas o que acontece? Cruzeiro, com essa partida aí, ele mostra a sequência aí do trabalho do Arthur Jorge, dá confiança pro torcedor, a confiança que o torcedor precisa, né? E o Arthur Jorge, consequentemente, para poder dar sequência nesse trabalho. Cara, triste é você ver que um Cruzeiro, né, como jogando bem aí, felizmente está no meio para baixo da tabela por conta de um início ali muito ruim. Poderia estar brigando hoje com certeza pela liderança, junto com o Flamengo. Palmeiras não à toa tá empatou, né, fora de casa com o Palmeiras, que é o líder. Então é um time aí que mostra uma evolução gigantesca, e a lamentar fica mesmo só essa questão aí de ter começado a jogar muito tarde no campeonato. Mas gosta aí, espero que vocês tenham curtido, já ficaram até o final, deixa o like, se inscreva no canal. Até um próximo vídeo aí, valeu!